Notícias, eleições 2024. 12h48. Vamos falar sobre eleições. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro oficializou nesta segunda-feira a candidatura do bispo Heró Bezerra para a Prefeitura de Natal. A convenção aconteceu na Zona Sul de Natal. Foi confirmada também a candidatura de Antônio Bento, do mesmo partido, como vice. O candidato Heró disse o seguinte, abre aspas, a educação é um fator essencial porque ela engloba a saúde, a segurança, dá raiz para muitos assuntos. A educação gera renda, traz desenvolvimento, por isso essa será a principal bandeira da nossa campanha. Para concorrer à Câmara Municipal de Natal, foram oficializadas na convenção 3 candidaturas do PRTB a vereador também. Só faltava, na verdade, né, que na disputa, né, a Prefeitura Municipal, esta convenção, não é isso, bancada? Olha, 3 candidaturas à Câmara dos Vereadores, é difícil até você fazer o número mínimo de votos, não é, para eleger qualquer parlamentar. Então é uma nominata só para dizer que existe ali algum tipo de candidatura. E eu queria só que o Túlio me explicasse a chamada do programa, quando ele disse assim, André disse, o PRTB lança o candidato, o professor Heró, pelo PRTB, né? O Heró Bezerra. Aí ele disse, agora vai. Eu não entendi o agora vai, porque estava faltando o professor Heró na disputa, Túlio Lemos. Já que a gente está sem a Camila, né? Já que a Camila Barbosa foi impedida aí de disputar, tem o Heró que já disputou outros pleitos. Aqui a gente tem alguns candidatos que eram ele já foi candidato a prefeito em Mossoró, não é isso? Isso. Aqui em Natal a gente tem alguns, Marconi Cruz, que eu me lembro assim agora, nosso Dário Barbosa, é um negócio horrível, Dário não poder não participar como candidato essa eleição. Mas tirando a brincadeira, na verdade, são partidos que lançam candidaturas para marcar a posição, né? Isso geralmente ocorre com uma questão mais ideológica, os partidos mais à esquerda, mais da extrema esquerda, que lançam candidaturas para marcar posição, para externar o discurso. O PRTB entra nessa situação, que é um partido mais à direita, né? Então, hoje a gente vai começar a fase aí do registro das candidaturas, né? Porque a gente teve o prazo das convenções, que terminou ontem. Isso. E a partir de agora começa o prazo do registro das candidaturas. A partir do momento em que o candidato é homologado em convenção pela legenda, a agremiação partidária, ele encaminha a ata da convenção juntamente com o pedido de registro de candidatura para a Justiça Eleitoral. Que devem ser realizadas até dia 15 de agosto. Então, em Natal, são 6 candidaturas à Prefeitura, né? Que devem ter seus nomes registrados. A gente falou Carlos Eduardo. Vamos lá, Carlos Eduardo, PSD. Com o vice de Carlos Eduardo, Jacó Jaco. No caso, é uma chapa puro sangue do mesmo partido. Paulinho Freire, do União Brasil. Com Joana Guerra, do Republicanos. Natália Bonavides, do PT. Com Milclei Leite, do PV. Rafael Mota, do Avante. Com Abdon, também do Avante. O bispo Heró Bezerra. Confesso que eu não sei o vice do bispo. Antônio Bento, deve ser também do mesmo partido, porque não há uma aliança, isso. Né? E Nando Poeta, do PSTU. Com Cristina Lima como vice, também uma chapa puro sangue. Em Mossoró, a segunda maior cidade do estado, também estão 5 candidatos aí. A gente tem Alisson Bezerra, do União Brasil, Genivan Vale, do PL, Laurence Amorim, do PSDB, Irmã Seição, PRTB e Vitor Hugo Souza, do UP. Unidade Popular. Isso. Você tem aí a candidatura de Alisson, a reeleição, né? Depois você vem essas 2 candidaturas mais fortes se distanciando das demais, que são Genivan Vale pelo PL e Laurence Amorim pelo PSDB. E logo em seguida aí vem a Irmã Seição, que já disputou uma outra eleição lá em Mossoró, e essa candidatura que é nova de uns jovens lá na cidade de Mossoró. O fato é que o prefeito hoje tem um conforto muito satisfatório para a sua reeleição. Algumas cidades, eu conversando com gente de outras cidades, né, que muitas vezes você reclama a oposição quando pretende lançar uma candidatura, aí muitas vezes busca e aí vê que o prefeito está bem avaliado ou que a candidatura à reeleição também é bem recebida. Por quê? Porque passou
3 anos sem fazer oposição. É o caso, e eu estou falando isso que acontece mais em cidades pequenas. Mas o caso de Mossoró é um caso concreto também. Alisson passou 3 anos fazendo o trabalho dele sem ser contestado. Ele ficou praticamente sem oposição. E olhe que a oposição em Mossoró era consistente, com lideranças fortes, tem Rosalba, Larissa, Sandra, pessoas que tinham mandato, Isolda, e outras figuras lá da política de Mossoró. Simplesmente deixaram que nada aconteceu em relação à gestão Alisson Bezerra. Quando você chega agora para fazer oposição, fica tarde. A imagem, geralmente, no caso de Mossoró, já cristalizada de uma situação positiva, e o prefeito presente, né, a oposição ausente, e aí fica muito difícil você mudar um quadro como esse na cidade de Mossoró, entre outras cidades também que há situações semelhantes. Vamos lembrar algumas datas importantes, Túlio Lemos e Ana Karina Castro, né? No dia 16 de agosto, após o prazo de registro de candidaturas, começa o período de propaganda eleitoral. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa, Ana Karina Castro. Pois é, e até o dia 20 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral deve divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para a destinação dos recursos do fundo partidário que é calculado sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos e individuais no território nacional. Essa questão aí da publicidade é porque as pessoas acham que já após a convenção os candidatos já estão livres para fazer publicidade, mesmo após ser registrado. Já há casos de deferimento de registro de candidatura, mesmo assim não pode haver a publicidade externa, exterior, no caso de rua, por exemplo, que só começa quando a legislação eleitoral determinar, que é justamente o dia de, salvo engano, 16 de agosto, que aí começa essa campanha, aí sim a publicidade eleitoral livre, principalmente em rua, carro de som, toda a publicidade que pode ser feita durante uma eleição. Alguns confundem que a partir do momento que você tem um registro da candidatura, você pode fazer publicidade da sua candidatura, e não é bem assim, ainda não. Horário eleitoral gratuito em TV e rádio. A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem ela é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. Em municípios onde haverá segundo turno, a propaganda em rádio e televisão vai ocorrer aí de 11 a 25 de outubro, Ana Karina Castro. Pois é bom ver os candidatos também nesse período já começarem a prestar atenção nos seus gastos de campanha. A campanha vai começar dia 16 de agosto e é preciso que os gastos eles sejam muito bem contabilizados, viu, gente? De 9 a 13 de setembro vai começar o período de prestação parcial de contas pelo sistema de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, os candidatos têm que ter muito cuidado. Essa prestação de contas parcial é obrigatória e depois tem a prestação de contas final. Túlio Lemos, tem candidato que não presta atenção nos gastos, nas contratações, nas terceirizações, nos carros de som, enfim, e acabam tendo problemas. Já teve gente que perdeu o mandato por conta de uma prestação de contas mal feita. Já teve gente que teve que devolver dinheiro do fundo eleitoral porque não fez uma prestação de contas bem feita. Então, muito cuidado. É verdade. E já que você falou, tem 2 exemplos agora. Um exemplo, você falou de perda de mandato, o ex-deputado Sandro Pimentel. Um problema na contabilidade que terminou fazendo com que ele perdesse o mandato. Aqui em Parnamirim a gente tem o exemplo da vereadora Carol Pires, foi candidata na eleição passada e teve que devolver mais de R$600 mil, de acordo com o TRE. Houve uma defesa, mas esse valor parece que baixou, mas mesmo assim tem que devolver, se eu não me engano, 200 a 400 mil reais, justamente por fraude no uso do fundo eleitoral. E isso pode dar também outros problemas, inclusive. E alguns candidatos que acham que não vão se eleger não têm preocupação com essa situação, mas é preciso ter preocupação que, se você é candidato, tem que ter tudo isso que a Karina falou aí, tem que ter a questão... Tem que abrir a conta, o dinheiro tem que passar pela conta, as doações têm que ser todas contabilizadas, tem a limitação de doação. De doação, de recebimento, como você vai receber. O contador
é um profissional essencial em qualquer campanha. Receber o dinheiro para a campanha tem que ser muito bem contabilizado. Olha, você tem aí, na verdade, para uma campanha política, né, uma campanha eleitoral, você tem um tripé que é fundamental para qualquer candidatura, para qualquer campanha. É o marketing, que vai levar adiante a sua imagem positiva, o jurídico, que vai lhe defender de eventuais situações negativas e vai lhe orientar. E orientar o que fazer, o que não fazer. O que pode, o que não pode. O que vai poder ser feito também contra seus adversários, e o contábil, ou seja, o contador, o advogado e o marqueteiro. Esse trio aqui é fundamental numa campanha eleitoral, porque do contrário, se esse tripé não for mantido aí de forma correta, vai dar problema. Um ou outro, se tiver dando erro aí, vai dar problema no final. E tem que os políticos, os candidatos precisam saber que nesse caso aí tudo isso é investimento, não é gasto, é investimento. Você tem que investir mesmo no marketing de qualidade, investir no advogado, no jurídico que possa lhe dar uma sustentação. Muitas vezes, no caso de campanhas maiores, você tem que retirar uma postagem, tem que fazer não sei o que, uma coisa que foi impugnada, ou seja, tem muita coisa, principalmente nas grandes cidades, é mais ainda o efeito. E o contábil é isso que a gente falou. Um erro na prestação de contas pode custar o mandato. E só para reforçar, né, o primeiro turno do pleito está marcado para o dia 6 de outubro, já o segundo turno será no dia 27 de outubro, caso seja necessário em municípios com mais de 200 mil eleitores e eleitoras. Que é o caso somente de Natal, né? A gente não tem outra cidade aí. Em outros estados há segundo turno em mais de uma cidade, em outros estados com cidades bem maiores, mas aqui no Rio Grande do Norte somente Natal tem essa possibilidade da eleição ser disputada em 2 turnos. Encerramos agora então o bloco Eleições 2024. Você acabou de ouvir Notícias Eleições 2024.